Então, ó, começando com a América Anglo-Saxônica, tá? Então, América Anglo-Saxônica, né? A gente está se referindo aos países da América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Eu não entro aqui nessa conta com o México, tá? Apesar do México fazer parte da América do Norte, o México não pertence à América Anglo-Saxônica, né? Porque o México vai ser colonizado, vai ser ocupado por uma colonização hispânica, tá? Então, a língua, a cultura, tudo vai ser diferenciado. Então, ele se encaixa muito mais com os latinos, tá? Então, beleza. O principal idioma é o inglês, né? E esses dois países vão possuir laços históricos, étnicos, linguísticos e culturais com o Reino Unido, tá? Então, para iniciar, a gente vai falar sobre os Estados Unidos da América, que é um país extremamente importante quando a gente fala sobre história mundial, né? Ele é protagonista de diferentes contextos, de guerras, descobertas, né? E práticas relacionadas ao capitalismo, que vão avançar cada vez mais com esse ideal, politicamente falando, mas também de forma prática, tá? Então, o grande destaque que eu quero dar aqui para vocês é a questão dos Estados Unidos com relação às revoluções industriais, né, o seu protagonismo na segunda revolução industrial e também na terceira e no avanço atual da globalização, associado ao avanço do capitalismo. Perfeito? Então, a aula de hoje ela não vai falar sobre todos esses processos, né? A ideia é só a gente arrematar, né, um grupo de conceitos e ideias que foram trabalhadas já em algum momento, né, nos seus estudos, tá? A fim da gente sintetizar a importância do protagonismo regional dos Estados Unidos, tá? Então, o que eu queria falar aqui com relação às revoluções industriais tem a ver com isso aqui, ó. Deixa eu ficar aqui pra gente conseguir ler tudo, tá? Bom, as revoluções industriais deram início a uma era de grande prosperidade material, possibilitando a consolidação do sistema capitalista, aumento da produtividade, tanto na questão industrial, né, mas também na questão da agricultura, para abastecimento alimentar da população, quanto na oferta de bens para o consumo de pessoas, empresas e estados. O grande desenvolvimento tecnológico e a formação de uma economia mundo globalizada são extremamente processos que são consequências do protagonismo dos Estados Unidos nesse histórico mundial, tá? Então eu trouxe aqui uma imagem do período, né, da Segunda Revolução Industrial, onde os Estados Unidos vai ser pioneiro na questão de uma mudança, né, de um modelo produtivo, que é a implementação do Fordismo, né? Então a gente tem aí uma técnica industrial atrelada à questão, associada também ao modelo econômico liberal da época, e que vai fazer com que aí hajam mudanças pioneiras que vão sendo atreladas até os dias de hoje, passando pela terceira revolução industrial também, e também pelo caso da quarta revolução industrial, onde ele vai ter aí grandes multinacionais, grandes tecnopolos, né, com grandes patentes de diferentes recursos tecnológicos que são realizados no território americano, que são difundidos e vendidos, né, para todo o globo. Então, a sua importância não é só regional, né, nas Américas, mas também, né, mundialmente, globalmente falando, tá? O pioneirismo tecnológico e a liderança econômica ficaram por conta dos Estados Unidos, inicialmente na segunda revolução industrial, pois o contexto reunia as condições favoráveis, né, para essa industrialização. E aí, é legal a gente relembrar, né, essa questão, né, da vitória da classe burguesa na Guerra de Independência, bem pioneiro, né, em 1776, na Guerra de Secessão, entre 1861 e 65, que faz com que, aos poucos, os Estados Unidos venham se aprimorando, né, com destaque junto com a Europa, né, a sua independência econômica e cultural também. Então, os povos americanos vão surgindo, de certa forma, e se ratificando, né, com as suas culturas e com enfim, com o seu protagonismo, né, de ocidental da América, né? E também a gente vai percebendo que, à medida que vão passando, né, a sua influência nas principais guerras mundiais, ele vai ganhando força, ele vai ganhando dinamismo, né? A gente vai falar disso aí mais pra frente. Bom, então, com o aprimoramento das técnicas da segunda revolução industrial, a gente vai tendo aí a terceira também, com uma importância
de mudança na geografia das indústrias no globo, né? Então, as indústrias começam a sair dos Estados Unidos, as multinacionais saem dos Estados Unidos, né? O mundo que, de certa forma, é vendido o capitalismo como algo, né, benéfico e com sucesso, né, econômico, vai sendo destrinchado para todas as áreas do mundo, digamos assim, né? E a gente percebe isso claramente, né, com o avanço, né, no período da Guerra Fria, que os Estados Unidos vai querer disseminar cada vez mais essa cultura do capitalismo, né, em todas as regiões, em todos os territórios do mundo, não só nas Américas, mas na América, né, pela sua proximidade geográfica, ele, de certa forma, quer meter o dedinho, quer meter o bedelho em todos os assuntos da América. A gente vai ver quando a gente olhar aí as outras áreas a serem estudadas, tá? Pois bem, então a gente tem aí essas modificações, né, do espaço no setor industrial, responsável aí principalmente pelas principais multinacionais americanas. E a gente percebe que os Estados Unidos continuam com uma luta constante pela hegemonia mundial. Desde a Primeira Guerra Mundial, né, ele já tinha ali uma visão de superpotência por conta do seu crescimento de poderio econômico militar, poderio bélico. Ele também atua na Segunda Guerra Mundial, assim como consequência sai como vencedor e atua já numa frente da Guerra Fria, indo contra a União Soviética para combater a expansão do socialismo, né, e disseminar essa hegemonia que a gente está falando aí do capitalismo para o mundo inteiro. Então também ele teve oportunidades, né, de desenvolvimento, de atuação, de empréstimos, né, de apoio militar e econômico, por conta também do fracasso europeu, né, no processo de descolonização da Ásia e da África. Então os europeus estavam num contexto econômico, financeiro, né, ruim, e os Estados Unidos se mantinha, né, próspero. Então ele viu ali uma brecha onde o seu grande, digamos assim, né, os países europeus, né, principalmente a Inglaterra e Reino Unido, percebe uma fraqueza, né, naqueles que sempre foram os pioneiros na história do mundo. Ele percebe uma brecha e se apropria, né, de oportunidades, principalmente distribuição de armamentos, distribuição, né, de apoios, né, principalmente sociais, para se abastecer de recursos naturais, principalmente naturais, de diferentes áreas do mundo, principalmente na Ásia e na África. Bom, então ele apoia, né, esses processos de independência de diferentes países, de processos de descolonização, né, apoia grupos armados em alguns casos para poder financiar essas guerras, né, enfim, a fim de ter alguma coisa em troca, né, na sua estratégia geopolítica. Outro marco também importante, né, na luta da hegemonia mundial fica com a Conferência de Bretton Woods, em 1944, com o fim da Segunda Guerra Mundial ali. Você vai ter o dólar, né, como uma moeda principal nas trocas comerciais mundiais. Então a gente não fala mais do padrão ouro e a gente coloca o dólar como referência. Isso é um ponto crucial para o entendimento de que nós temos como referência econômica os Estados Unidos, né? O dólar ser uma moeda aí principal dos Estados Unidos. Então, tudo hoje no mundo econômico global é pautado na moeda do dólar. E isso vem aí nesse contexto histórico aí da Conferência de Bretton Woods, tá certo? Bom, e também outra coisa importante que a gente já até mencionou, né, a questão das bases militares, né? As Forças Armadas dos Estados Unidos é uma das forças armadas de referência, de estratégia. Então, eles possuem bases militares em basicamente todas as áreas do mundo, todas as áreas do globo, né, no intuito de ter controle, ter domínio sobre o que está acontecendo, né, e de dar apoio e suporte a diferentes países com, lógico, interesses por trás envolvidos nas suas estratégicas, tá certo? Outra questão também da atualidade dos Estados Unidos que está super em alta e que não é algo novo, na verdade, é algo que já vem acontecendo já, né, nas últimas décadas, é a questão da responsabilidade sobre as mudanças climáticas, né? Os Estados Unidos, por ser um grande defensor do capitalismo, do desenvolvimento econômico liberal, ele ao mesmo tempo, né, não houve, né, de certa forma, um freio com relação à expansão das suas indústrias no sentido
de um desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável, que é uma bandeira levantada hoje por maior parte dos países, né, confronta com as políticas do governo atual, mas não só do atual, tá? Né? É porque o governo passado, que era do Obama, ele tinha uma postura um pouco mais aberta à questão da responsabilidade dos Estados Unidos pela emissão de gases poluentes no mundo, né, que seria aí a maior consequência do efeito do aquecimento global. Mas os outros presidentes, né, os outros governantes também, historicamente, desde o protocolo de Kyoto, lá em 97, a gente tem aí diferentes governos dos Estados Unidos, né, que são contra a questão da redução, né, da emissão dos gases poluentes, porque eles têm uma ideia, né, uma política de que se você reduz a contribuição, né, da produtividade das indústrias, você está diminuindo o seu lucro. Então isso vai comprometer a economia. E a economia ela é mais importante do que os efeitos das mudanças climáticas. E além disso, né, essa pauta dessa política ela se justifica pela questão que está aparecendo ali no segundo tópico, né? O Trump e outros membros do governo dele, né, frequentemente, né, em jornais e notícias, né, em entrevistas, eles fazem ataques à comunidade científica no sentido de dizer que as mudanças climáticas ainda não foram comprovadas. E a gente já tem aí diversas comprovações científicas que mostram que a gente está tido, sim, um aumento das médias das temperaturas desde as primeiras revoluções industriais. Então, isso colabora, de certa forma, para o entendimento de que as indústrias, sim, são uma das principais pioneiras e protagonistas na questão da emissão de gases poluentes. E, como consequência, também o uso de outros recursos de energias não limpas, como, por exemplo, é o caso dos combustíveis fósseis e do petróleo, que é né, digamos assim, se pudesse botar um memezinho aqui, né, um emoji, que é o olho gordo, digamos assim, dos Estados Unidos no contexto da geopolítica mundial, né? O grande interesse do petróleo, das fontes energéticas, né, no mundo inteiro, principalmente com um olhar para o Oriente Médio, né? Então, a gente tem aí diferentes problemas e diferentes questões, tá? A gente poderia ficar aqui horas falando sobre os Estados Unidos, mas para que a gente possa avançar, eu trouxe um exercício para vocês verem aí do vestibular da UERJ do ano passado, que mostra, né, como os Estados Unidos sempre está presente nas provas de geografia.